Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos lá, vamos entender esta maravilhosa ciência chamada genética que nos apresenta e nos explica como herdamos características de nossos ascendentes, de nossos pais, né? E como estas características serão transmitidas para nossos descendentes. Ok? Vem comigo. Então, nós vamos falar hoje de herança intermediária. Nas outras aulas nós falamos das heranças dominantes, recessivas. Hoje nós vamos falar de uma herança intermediária. O que acontece? Quando eu tenho um gene dominante e um gene recessivo, não vai nem valer o dominante nem o recessivo. Vai acontecer algo intermediário, né? Então, a soma dos dois vai gerar um indivíduo intermediário, tá? Então, isso chama-se de monohibridismo sem dominância, tá? Então, não tem dominância do dominante, do alelo dominante. Ele vai se misturar e ele vai gerar um caráter intermediário, tá? Determinada por um par de alelos sem dominância entre os alelos, tá? E o heterozigoto resulta em fenótipo intermediário. Então, nós temos dois tipos de alelos diferentes. Vamos pensar assim, um azão, azão, um azinho, azinho. E aí nós vamos homozigotos, homozigotos. E aí nós temos um azão, azinho, que é um heterozigoto com fenótipo intermediário. Vamos supor que o azão, azão era vermelho, e o azinho era uma flor branca, né? Flor vermelha, flor branca, dois monozigóticos. Quando eles se cruzam, eles trocam um gameta entre si, eles vão ter então um descendente heterozigoto com azinho, e ao invés de ser branca ou ser vermelha, ele vai ter uma cor intermediária, vamos dizer assim, rosa. Ok? Tá? Então, este é o processo do monohibridismo sem dominância, que segue também a primeira lei de Mendel, né? Então, herança intermediária pode ser semidominância ou codominância, né? Então, essa herança intermediária, ela pode ser chamada de metade dominante ou metade não dominante, ou codominante. Já vamos entender o que é o codominante. Então, quero explicar agora para não perder a graça. Vamos lá. Semidominância. Dominância incompleta. Então, por isso que ela é semidominante, né? Então, ela não é completa. Onde o heterozigoto apresenta características intermediárias dos dois homozigotos. Olha lá o exemplo da corola das flores da boca de leão, né? Par de alelos V e B, V de vermelha, B de branco, né? Alelo vermelho, alelo branco. Então nós temos flores vermelhas, flores brancas, né? Então a troca de gametas vai gerar indivíduos intermediários rosas, né? Ou diferentes cores intermediárias entre o branco e o vermelho, tá certo? Então, nós temos cor vermelha, cor branca e a cor rosa. Não há dominância da cor, e sim uma fusão dessas cores, uma mistura dessas cores, tá? Ok? Cor da flor, né? Caráter, cor da flor. Alelos, V de vermelho, B de branca. Fenótipos, flor vermelha, flor branca, flor rosa, né? Genótipos, monozigoto, heterozigoto, né? O VB. Cruzamento de dois homozigotos obtém-se 100% de indivíduos heterozigotos intermediários. Olha lá como acontece, né? Dominância incompleta ou semidominância. Cruzamento de dois descendentes F1 obtém-se F2. Então vamos ver como acontece. Vermelho e o branco, né? Gera um único gameta, porque eles são homozigotos, gera um V de um gameta e o B de um gameta. Só tem essa possibilidade. Não pode gerar um Bzinho se ele é um monozigoto
para Bzão, né? Não pode gerar um Vzinho se ele é monozigoto para um Vzão, tá? Então ele só tem essas possibilidades. E o descendente dele só vai ter como possibilidade gerar um heterozigoto, VB. E isso vai ser 100%, não tem outra possibilidade, tá? Porque eles são dois monozigotos, vão gerar só um gameta. E esse gameta vai se cruzar. E olha aqui o que acontece. Nós tínhamos então um vermelho e um branco. Agora nós temos um cor-de-rosa. Ah, não é mais nem vermelho nem branco. Não, por isso é semidominante, né? É intermediário. E aí nós vamos pegar então dois seres cor-de-rosa agora e vamos cruzá-los. Vamos ver o que acontece. Um ser masculino e um ser feminino. Esse VB, que é heterozigoto, ele vai gerar um gameta V e um gameta B, né? Porque ele é heterozigoto. Então tá aqui. O V apresenta caráter vermelho, o B apresenta caráter branco, tá? Nenhum dos dois é cor-de-rosa, porque o cor-de-rosa só se manifesta na presença dos dois gametas, ou na ação dos dois gametas. Quando separados, eles voltam a ter o caráter ou a característica da sua função, né? Do seu gameta, que era vermelho e que é branco. E o outro também vai gerar um gameta V e um gameta B, né? E aí agora vão haver os cruzamentos entre esses quatro gametas. E aí vocês já sabem, né? Gameta V, gameta B vai gerar o V, que vai se unir com o V de cá, e vai gerar o quê? Vai gerar um V de vermelho, né? Um V 100% homozigoto. Agora, este V pode se unir com este B? Não, porque eles vêm do mesmo par. Então, lembra aquela questão das fitas que se abre? Uma fita está aqui, outra fita está aqui. Eles não voltam a se cruzar, ela vai se cruzar com a fita que vem da mãe. Então, as fitas que vêm da mãe ou pode ser V ou pode ser B. Então, esse V vai se cruzar com a fita V e vai gerar um monozigoto, ou vai se cruzar com a fita B e vai gerar um heterozigoto. Que cor? Cor de rosa, né? O B vai se cruzar com o V, né? Tá? E vai gerar um heterozigoto, novamente cor de rosa, ou vai se cruzar com o outro B, aqui estão os dois Bs, né? E vai dar 100% homozigoto quando é BB, né? Quando é um B. Então, 25% homozigoto branco, 25% homozigoto vermelho e 50% homozigoto cor-de-rosa, né? Porque são homozigotos. Lembra lá que tinha dominância, que a gente falava da ervilha rugosa, ervilha lisa? Então, toda vez que tinha o alelo azão, se caracterizava a dominância do caráter da ervilha verde, né? da ervilha lisa, né? Quando não houvesse, ela seria rugosa. Neste caso, existe uma geração de um indivíduo de cor intermediária, tá? Então, não é nem do pai, nem da mãe, tá? Para isso também, o cruzamento de dois heterozigotos no monohibridismo sem dominância gera a proporção fenotípica 1, 2, 1. Então, isso aqui vocês devem memorizar. Cruzamento de dois heterozigotos monohíbridos sem dominância gera a proporção genotípica 1, 2, 1 e fenotípica 1, 2, 1. Então, daí 1, 2, 1 e 1, 2, 1, né? Tá? Genotípica e fenotípica. Perfeito? Vamos ver aqui agora então, até aqui nós tínhamos o dominância incompleta ou semidominância. Olha outros exemplos aqui. Cabelo crespo, liso e ondulado. Então, se o seu pai tem cabelo crespo e a sua mãe tem cabelo liso, não vai nascer
filhos 100% com cabelo crespo ou 100% com cabelo liso. Vai nascer filhos com cabelo crespo, filhos com cabelo liso e filhos com cabelo ondulado, que seria o caráter intermediário entre o crespo e o liso, tá? Rabanete longo, redonda, rabanete de forma longa, redonda ou oval, vai surgir o intermediário oval, nem longa nem redonda, né? Então são exemplos de heranças sem dominância, né? Ou heranças de dominância incompleta, tá? Ok? Memorizar. E agora nós vamos falar da codominância que eu falei para vocês. Então, este processo, né? Comecei a aula aqui. Este processo de herança intermediária, ele pode ter a semidominância ou a codominância. Então, semidominância surgem seres intermediários, né? Tá? Com a codominância surge, na verdade, uma manifestação dos dois, uma mescla dos dois. Não necessariamente surge uma nova cor, mas surge uma mescla dessas cores. Então, a herança determinada, né? Herança determinada por par de alelos, em que ambos condicionam o fenótipo do heterozigoto e apresenta a característica dos dois homozigotos. Então, vai apresentar característica do homozigoto vermelho e do homozigoto branco. Vamos pegar o exemplo aqui do boi chamado Shorthorn. Shorthorn significa chifre pequeno, né? Então, este boi, ou ele é vermelho ou ele é branco, né? Vermelho monozigótico, branco monozigótico. Quando eu cruzo um vermelho com branco, então eu volto lá, eu posso ter 25% do monozigoto, 25% do outro monozigoto, mas os heterozigotos não vão ter uma cor intermediária do tipo marrom, cor-de-rosa. Não, eles vão ser, olha lá, mesclados, né? Eles vão ter uma pelagem malhada, né? Chamada ruana, vermelha ou branca, ou ruana ou malhada. Então eles vão ter uma manifestação das duas cores, né? Isso acontece muito com cachorro, isso acontece muito com gato, né? Isso acontece muito com os animais, né? Essa cor da pele dos animais, essa mistura das peles, né? Não surge uma pele intermediária, mas surge uma mescla, né? Então aqui o mesmo exemplo do anterior, né? Então dois descendentes F1 obtém-se F2. F2 está aqui com os seres intermediários, com uma mescla, com uma pele malhada, né? Então nós tínhamos lá o boi vermelho, o boi branco, né? Gerou um gameta vermelho, um gameta branco, e como F1 ou geração F1, nós temos então um boi malhado, né? Com as duas cores. Quando eu cruzo dois bois malhados, né? Oriundos desses parentais monozigóticos, então agora eu tenho o quê? Eu tenho 4 gametas, né? 2 iguais, né? Para cada um desses parentes ou paternos ou pais aqui em F1. O que vai acontecer? Exatamente o que aconteceu o outro. Vem um gameta do pai, vem um gameta da mãe e gera um monozigoto para a cor vermelha. Vai um gameta do pai branco, vai um gameta da mãe branco e gera um monozigoto da cor branca, né? Agora, quando há mescla, este heterozigoto ele não vai ser cor-de-rosa, como no caso da semidominância. Aqui na codominância vai haver o quê? Uma malhagem, né? Um malhado, um boi malhado. Então vai ter as duas cores, vai apresentar as duas cores dos pais, né? Tá? Então, expressão dos genes, maneira como um gene se expressa, né? Então, o gene se expressa sempre por uma relação
do seu gene, do seu gameta, mais uma ação do meio ambiente. O que isso quer dizer? Por exemplo, se uma pessoa, se um animal tem nos seus gametas o gameta da obesidade, não significa que ele vai ser obeso, vai depender da forma ou do meio ambiente onde ele se desenvolve. Se for num meio ambiente onde ele tem muita abundância, tem descontrole alimentar, come muita gordura, come muita porcaria, é óbvio que ele vai desenvolver aquele gene de obesidade. Às vezes também pode ser por algum fator emocional, um fator psicológico, então ele vai desenvolver o gene da obesidade. Mas não necessariamente isso é regra, ele pode ter o gene da obesidade e nunca desenvolver o gene da obesidade, né? Tá? Isso depende do que? Da interação gene mais ambiente, tá? E como isso é expressado? Então existe uma expressividade. Mesmo o genótipo para um caráter pode expressar fenótipos mais ou menos acentuados, depende das condições ambientais. Então, essa expressão do genótipo, né, que vai determinar o que a gente chama de fenótipo, então fenótipo é a característica do gene mais o meio ambiente, então o genótipo é a característica do gene, mais a ação do meio ambiente forma o fenótipo. E isso pode ser expresso mais intensivamente ou menos intensivamente, né? Então, por exemplo, expressão dos genes. Vamos falar do gene da polidatia, né? Às vezes você pode ter o gene da polidatia, que são dedos adicionais nas mãos e pés, sim, dedos adicionais nas mãos e pés, né? Então a presença do gene não define a ocorrência do caráter, é isso. Então muitas vezes são fatores N, por exemplo, a ingestão daqueles que a gente falou lá nas aulas de ecologia, né? Daqueles produtos, metais pesados, químicos, a ingestão ou acúmulo desses agentes poluentes não biodegradáveis no nosso organismo podem desencadear, né? Então tem os radiativos, né? Podem desencadear sequelas, podem desencadear problemas. Então, se você tiver o gene associado ao ambiente nocivo, por exemplo, uma radiação, né? Pode ser uma radiação até do micro-ondas, da televisão, do seu celular. Então, por isso, não durmam com o seu celular no travesseiro. Coloquem debaixo da cama, se precisam ter ele do lado da sua cama para despertador, para acordar de manhã cedo, mas não coloquem no seu travesseiro, porque pode causar esse excesso de radiação na nossa vida. É a radiação da TV, é a radiação do celular que está com a gente 24 horas, é a radiação do telefone, é a radiação do micro-ondas, é a radiação dos cabos elétricos de alta tensão, energia por todo o tempo. Ou seja, nós estamos constantemente recebendo radiações. Essas radiações podem se acumular no nosso organismo e gerar alguma sequela, né? Não tem, a gente não pode prever. Olha aqui, 3, 6, 8 dedos. 3, 6, 8 dedos, né? Um pé com 8 dedos, uma mão com 6 dedos, então ele teve um dedo a mais. Isso é um gene da polidactilia, tá? Isso pode se manifestar de acordo com a presença do gene mais o meio ambiente, né? E o que é penetrância? É a capacidade de um gene expressar-se de acordo com o genótipo, tá? Pode ser incompleta quando indivíduos portadores de um genótipo podem não expressar o caráter, como a gente falou, da obesidade ou da polidactilia, né? Então, por exemplo, 15% dos portadores de polidactilia têm pés e mãos normais, né? Então tem lá, tá lá o gene, mas não manifestaram o gene, porque na hora da fecundação do feto não houve uma ação daquele gene. Então, a pessoa que tem aquele gene nasceu normal, com 5 dedos em cada mão, né? Não 5 mãos, 5 mãos seria polimembros, né? Polimembros, tá? Existem os polimembros, existem as pessoas que nascem com mais de 2 pernas, com mais de 4 braços, tá? Existe isso.
né? E 85% apresenta o caráter. Então é bem alto, a chance de um gene se manifestar, que é a penetrância desse gene, né, a capacidade dele se expressar, é muito alta. Mas sempre existe uma possibilidade de ela não acontecer, tá? Isso é chamado então incompleta. E completa quando a presença do gene, não tem jeito, tem o gene, ele vai se manifestar, tá? Ok? Por exemplo, filhos de albinos que tem, ou albino que tem o gene do albinismo, vai se manifestar. Uma vez tendo o gene albino, no seu código genético, no seu heredograma, não tem jeito, vai manifestar o caráter, a característica de albino, tá? Ok? Para homozigotos recessivos, que sempre expressarão o caráter, sem exceção, tá? Então, a penetrância ou a capacidade de expressar pode ser incompleta, então nem sempre, mas pode ser para alguns completa, que é o caso do albinismo, né? E é o caso da polidactilia, é o caso da obesidade, tá bom? Tá certo, pessoal? Então, aqui é uma aula intensa, a gente precisa estudar bastante, a gente precisa rever esses conceitos, fixar bem esses conceitos, lembrar que toda a ação de um gene depende também da interação com o meio ambiente, né? Então nós temos as heranças sem dominância completa, né? Ou com dominância intermediária, que podem ser semidominantes ou codominantes, né? Quando é semidominante, significa que vai surgir uma cor, um caráter intermediário. Quando é codominante, ela vai gerar uma característica mesclada, né? de duas cores, né? Por exemplo. E aí nós falamos sobre os genes, né? A presença de um gene vai depender também, muitas vezes, da ação do meio sobre aquele gene. Muitas vezes pode ser no momento da fecundação, muitas vezes pode ser ao longo da vida. Então, de repente, uma pessoa tem um gene para uma doença e essa doença passa a se manifestar de acordo com a seu tipo de vida, a sua qualidade de vida, né? Tá? E aí nós falamos então sobre os genes, né, e como eles se expressam nessa interação com o meio ambiente, né? Então, e também pela penetrância ou pela capacidade de expressão desse gene, que pode ser incompleta, exemplo da obesidade, da polidactilia, e completa, que é o exemplo dos albinos. Então, infelizmente, né, ou felizmente, a gente não pode dizer que é de todo mal, é simplesmente um caráter, né? O albino não tem melatoninas, né, ou pigmentos de pele suficientes para dar às suas peles, sua pele, ao seu olho, né, cores normais, né, ditas normais, expressões normais para as cores de pele, seja elas brancas, morenas, negras, né? Então ele fica com um tom mais rosáceo, né? O olho também fica com um tom mais rosa, mais vermelho, né? Às vezes bem claro, né? Tá? Isso então deve-se ao poder de penetrância ou da expressão do gene no organismo. Ok, pessoal? Então por hoje a nossa aula aqui, terminamos aqui, revejam, lembrem, para frente, para trás, para os lados, leiam, revejam, assistam vídeos. Hoje a internet nos possibilita muito, né, muitas opções. Quem não tiver um acesso a uma internet, nós temos vários locais públicos que fornecem internet, né? Então que vocês podem acessar estes locais e produzir ou buscar informações para fixar estes conteúdos. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau.